Jornada, né? O privilégio é todo nosso. A vida nos traz um pouco disso, né? Você vê, a gente tem aqui o programa, tem uma agenda, mas quando a gente se conheceu, aconteceu de você contar a sua história de vida, como que é a empresa hoje, e eu senti no coração assim, eu falei, olha, eu acho que a gente já deve falar disso, porque tem a ver com que a gente está montando uma história, cada episódio aqui se torna uma história, né? E eu acho que veio muito num momento propício, né, para mostrar realmente como é esse lado empreendedor e principalmente essa história de vida, de superação aí por essa como tudo aconteceu aí para você, né? Então tá bom. Eu acho que eu só vou te falar assim, eu só não tive uma falência, né? Eu tive algumas, algumas, pessoal, profissional, familiar, né, financeira, né? Então, eu acho que eu tive algumas aqui para falar. Né? A gente vai querer saber o gatilho de tudo isso, como superar tudo isso. Né, e o importante é falar o que a gente está fazendo hoje, né? Como que a gente lida com essa situação hoje, né? Acho que todas as derrotas, fracassos aí construíram a nossa jornada, né? A bendita resiliência que você falou aí. E chegar ao sucesso, né? Porque você olha hoje, olha ontem, né? Você fala como que as coisas realmente acontecem para que as pessoas possam continuar acreditando que é possível, porque é muito fácil a gente desistir, né, Denis? Como eu sei que você gosta do Raul, eu também gosto de uma fala dele que é assim. Raul Seixas. Eu acho o sucesso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Então eu sempre estou falando que a gente não fez nada até agora, né? Ainda tem muita coisa para fazer, mas comparado ao que eu vivi, né? Comparado a quem eu já fui, né? Onde eu tive, o que eu estou vivendo hoje, verdadeiramente eu vivo um sucesso aí em todas as áreas da vida, né? Amém. E um privilégio poder compartilhar aqui. Legal. Para a gente começar, me fala uma coisa, cara. Eu queria saber um pouquinho sobre a Enjoy. Conta para nós o que é a Enjoy hoje, o que ela oferece para o pessoal. Então, a Enjoy, temos 18 anos, né? A gente teve 9 anos com unidades próprias. Nós nascemos aqui em Santo André, no ABC. Nós estamos 18 anos do mesmo lugar, na Padre Manuel da Nóbrega, 511. E a Enjoy, ela nasceu. Eu trabalho com educação, acho que não tem como, né? Eu tenho que falar um pouquinho de mim, né? Porque eu trabalho com educação há 32 anos. Eu nunca fiz uma outra coisa na vida, Fernando. E eu costumo dizer que o que aconteceu comigo, né? Eu vou ter oportunidade depois a gente falar um pouquinho, mas eu me dei muito bem cedo. E aí, o que aconteceu com a Enjoy, eu vou citar depois aí na segunda parte, mas eu fui obrigado a montar um negócio, porque em 2002, após um recomeço da minha vida, que eu já vou citar aí já na segunda parte, eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola de inglês. Eu só tinha trabalhado com informática, com curso profissionalizante. Desde jovem, isso você sempre esteve ligado ao 17 ensino. Anos. Eu nunca fiz outra coisa na vida. Na verdade, eu só fiquei 6 meses que eu trabalhei na Cougar como promotor de vendas, eu lembro que você é da área de som aí. Sim. E aí eu fiquei 6 meses. Por incrível que pareça, eu fui morar em Campinas, onde eu moro hoje. Olha só. Cara, eu fiquei 6 meses em Campinas. Foi a única época que eu fosse voltar lá. Nunca pensei que fosse voltar. E nunca pensei que eu fosse trabalhar com uma outra área, a não ser aquela que eu trabalho até hoje. Caramba. E aí aconteceu o seguinte. Eu me dei bem muito cedo. E aí, teve esses percalços na vida, que eu já vou citar daqui a pouco. Mas após esse período de recomeço, foi onde eu tive contato com o inglês. Então a escola de Santo André, que hoje eu sou dono, que é a primeira escola da nossa rede, em 2002 eu fui colaborador de uma escola de inglês, que trabalhava com curso para adultos, e esses caras tinham um grande desafio, que é o que muita escola tem. À noite eles tinham aula, durante o dia era vazio e aos sábados vazio. A minha especialidade sempre foi lidar com o jovem. Principalmente de 11 a 18 anos, essa parte já de primeiro emprego, preparação para o mercado de trabalho. E aí eu falei, eu sei fazer um trabalho, nós vamos fazer um trabalho em escola pública. Você conheceu o pessoal e você ofereceu isso aí, como um complemento. Aí tem toda uma história, aí nós vamos chegar lá. Vai voltar. Eu queria que o pessoal ficasse claro hoje, o pessoal conhecer a Enjoy, porque vocês vão ver o quanto essa empresa é grande e o que eles fazem lá dentro da Associação da Educação, tanto de conhecimento quanto de trabalho. Mas fala assim um pouquinho mais detalhado, o que é a Enjoy hoje? Quais são os serviços? Hoje a Enjoy, ela oferece? o que é? Nós somos uma escola. O termo é chamado inglês profissionalizante. Nós somos a maior escola, acho que é a única do mundo hoje, que trabalha o quê? Em 2 anos nós trabalhamos 5 áreas. Inglês, numa metodologia fantástica chamada aprendizagem acelerada. Então o jovem aprende por meio de jogos, música, teatro. Então, inglês
é um modelo americano de ensino. O primeiro ano é o ano genérico, ele faz inglês e tecnologia, a antiga informática. Tá. Então o primeiro ano é o ano genérico. O segundo ano que está o grande diferencial. Ele continua fazendo inglês, só que ele vai escolher uma das 5 profissões para se especializar. A área de marketing digital, área de programação de games, área de web design ou área de gestão de negócio. Tá, mas esses produtos já nasceu no plano de negócio? A Enjoy já nasceu assim? Já nasceu desse jeito. Então ele escolhe uma dessas... Para se especializar, para ter uma profissão. É um modelo ele não faz todas, ele escolhe uma e ele associa... Dependendo do jovem hoje, o jovem ligeiro consegue fazer até 2 especializações. Mas tá? ele sinca isso com o inglês, então. Com inglês. Eu quero fazer o marketing digital, é o marketing digital com inglês. Primeiro ano inglês e tecnologia, segundo ano ele continua fazendo inglês e ele vai se especializar em uma dessas 5 profissões. E aí, a partir do 18º mês, ele vai começar a montar o TCC dele, que é chamado Programa Jovem Empreendedor. Caramba. Ele monta uma empresa, logotipo, logomarca, site, planilha orçamentária, plano de negócio, e vai apresentar essa empresa em que idioma? É um programa de desenvolvimento profissional e comportamental bilíngue. Então ele vai apresentar em inglês. E aí a ideia, o que a gente quer fazer? A gente quer trabalhar desde o começo que o jovem vai escolher ou a área de empreendedorismo ou a área de empregabilidade. É isso que eu ia comentar, porque por mais que ali está fazendo um TCC baseado no empreendedorismo, mas se ele não escolher isso, ele vai pensar dessa forma onde ele estiver trabalhando. É isso aí, né? É isso mesmo. Até porque a gente fala muito desse comportamental hoje, Fernando, que é assim, para você ter uma produtora aqui hoje, pô, eu sei um pouco da sua história, você trabalhou durante... Mas você já tinha uma postura como funcionário, como colaborador de uma empresa, como dono. Como pensando no do lado empresa, como se a empresa fosse minha, para resolver o assunto. Então, você não trabalha para ninguém, você trabalha para você. Então, essa parte é muito legal, falar com um jovem ou uma pessoa que está hoje montando um negócio ou simplesmente trabalhando. Trabalha como se o negócio fosse seu. É isso. Você não trabalha para ninguém, né? Para cá, né? Você não trabalha para ninguém, você trabalha para você, entendeu? Pô, e aí, se a pessoa tiver um pouquinho de espiritualidade, independente de religião, estou lidando com gente madura, pô, coloca que você trabalha para Deus, né? Coloca que tem um poder maior aí. E aí ele fala que a nossa colheita é de 100 por 1. A colheita é o retorno, da forma que você fez aquilo, vai voltar. Você vai passar por um destaque, né? vai chamar atenção em algum momento pela entrega que você está fazendo dentro da empresa. E dá para fazer isso de forma profissional técnica, né? E você vai ser reconhecido, vai ser promovido, o salário vai aumentar. Agora, se a pessoa quiser empreender, ele pode sair dali também. Né? E aí a gente fala das 5 áreas, né? Inglês, tecnologia, escolha da profissão, a parte... de preparo e encaminhamento desse jovem para o mercado de trabalho e a parte do encaminhamento mesmo já. Então, preparo é o quê? Toda a escola nossa, Fernando, tem uma profissional de RH ou uma psicóloga. Olha só. Porque assim, a gente entendeu isso. Quantas pessoas... Pô, assim, entendeu? Nós estamos falando com adulto hoje. Quantas pessoas que... O cara, sabe... Pô, é um excelente profissional, mas tudo que ele coloca a mão dá errado. Então, é comportamental. Sabe, eu não gosto dessa palavra, assim, que virou muito moda, mas tem uma parte de crença, tem uma parte dali de merecimento, de aceitação. Então, a gente trabalha isso com o jovem hoje. Cara, assim, se você trabalhar o seu comportamental, você vai ter sucesso em qualquer... Fico muito feliz de ver esses cases de sucesso, assim, sabe? Realmente é muito motivador. Eu queria que você reforçasse, já que a gente falou qual é o serviço, como que as pessoas passam nessa etapa lá dentro, reforça pra gente como que você chegou nessa ideia do inglês, né? Como que o inglês surgiu, como que veio a ideia da loja, até da escola, até o nome, e quais são a ideia de expansão hoje? Como que está o momento da empresa em termos de expansão? Porque você até então tinha as lojas... Falando da X5, fala de loja toda hora, né? Isso aí. Da escola, né? Ali presencial, de inglês, e depois você mudou para o modelo franquia, né, Denis? Como que é esse processo expansivo? Nós tivemos 9 anos com unidades próprias, né? Então, a gente nem sonhava em montar franquia, cara. Ficamos 10 anos com escolas próprias, muito bem lucrativas. Eu nem sonhava em estar atingindo o que a gente atingiu. E aí, daqui a pouco, nós somos especulados por um grupo financeiro. A nossa história chamou a atenção, principalmente minha e da minha esposa. Pô, toda a dificuldade, todos os perrengues que a gente passou. E aí, a pessoa que veio nos entrevistar, chamada Isabel, ela amou a nossa história e falou, pô, mas, cara, tudo que aconteceu, por que você não monta a franquia?
Porque, e ela nos chamou a atenção mesmo, foi um desafio, sabe? Foi acho que foi um lado de ela nos desafiar mesmo, de falar assim, ó, o negócio só é sucesso mesmo quando ele pode ser multiplicado para mais pessoas. Por que você não franquia o negócio? E aí a gente... Aí você tem que ser empreendedor, né? Aí eu tinha todos os motivos para não fazer. Daqui a pouco resolvemos franquear, erramos pra caraca, erramos, quase falimos, cara, mas quase falimos, porque eu não fazia o que eu faço hoje, que é escolher o franqueado. Hoje nós fazemos uma análise técnica, emocional, até financeira, porque a gente tem um parceiro que é o Santander Franquia, então uma pessoa que vai montar um negócio, eu tenho 50% desse valor, com jurinhos baixíssimos, 6 meses de carência, então algumas vantagens que vêm no negócio ao longo do tempo e validado no Brasil todo, mas na época a gente não tinha isso. E aí eu não fazia essa seleção, a gente deixou na mão de uma empresa. Então, você foi motivado, né? Abriu uma oportunidade, um horizonte para você assim, sair daquele universo que você tinha de loja, de escolas ali próprias e fazer a franquia. E essa ideia de não haver esse erro da seleção da pessoa certa, do local certo, já não veio antes nessa preparação? Então, veio, como que foi? Veio errado pra caraca. No começo, assim, a gente erramos, mas erramos muito, assim, erramos muito de chegar a fechar a unidade própria. Tivemos que praticamente demitir franqueado, porque eu quis ir pelo caminho mais curto, né? Converter bandeira, pegar um cara que às vezes eu só ia conhecer esse cara depois que ele já pagou a taxa da franquia, e aí erramos, tínhamos que pagar o preço, sabe? Erramos pra caraca, e aí aconteceu um negócio legal que eu tenho muito orgulho, né? Minha esposa grávida da nossa 5ª filha, em final de 2017, e ela me deu a ideia, falou, por que você não vai fazer o que você fazia com a escola antes, de buscar o franqueado? E eu comecei a rodar o Brasil, Salvou a pátria fazendo aí. uma palestra. Tenho habilidade de palestrante. Aí e eu comecei a fazer uma palestra presencial de inteligência emocional para os negócios. E eu ficava a semana inteira fora. Então eu fazia uma palestra na quinta, atendia os futuros franqueados na sexta. Aí o negócio começou. Mercado, você tem concorrentes também, né? Então, como você seleciona público, ou você bate de frente com os concorrentes? Então, hoje, Fernando, assim, por que eu sou apaixonado por trabalhar com jovens? A minha especialidade hoje, eu tenho até um franqueado hoje, e é nosso diretor pedagógico, o cara tem doutorado em subjetividade da adolescência, um dos maiores especialistas do Brasil hoje, Lee Oswald. E hoje a nossa especialidade é jovem. Isso aí tem a ver com a minha história. Então, no que você falar aqui, a gente vai entrar na história, no pessoal, né? Mas é um nicho, é um público é um público. Já para pegar ele do começo. Nós somos especialistas em jovem. Porque tem preparo e encaminhamento. Preparo e encaminhamento desse jovem para o primeiro trabalho, seja um emprego, ou seja ele montar um negócio, ou seja trabalhar pela internet. Mas é muito focado, né? E você não tem limite de idade. Se for uma pessoa mais velha e quiser participar desse processo. Então, hoje o que nós temos? O jovem faz curso. E se a família quiser fazer, ele tem curso de graça hoje, nós temos lá na Enjoy. Então os pais fazem curso de graça na Enjoy hoje. Ele tem 100 cursos profissionalizantes, inclusive o inglês profissionalizante, os pais podem fazer de graça. É uma ferramenta de retenção que a gente tem. Muito legal. Então um paga curso, um paga, a família inteira tem um benefício. Né? Você acha que isso é uma filosofia da empresa? É uma forma da empresa contribuir com o social? Isso é uma coisa sua? Como que é essa relação entre a filosofia da empresa e o processo administrativo? Porque mais uma pessoa que está ali dentro, né? Chega o pai do aluno ali, você tem que receber o cara, tem que ter um lugar, tem que ter um professor. Né? Nós entendemos um negócio, Fernando, que eu acho que é assim, o nosso negócio, matricular, reter e receber. Então a gente tem que ter esse tripé, a escola, o aluno e a família. Então, se tiver uma dessas pontas aqui, eu amo o número 3, né? Mas se tiver uma dessas pontas aqui que não estiverem conectadas, a gente está falhando em alguma parte. Então, a família tem que estar presente. E se eu tenho um pai presente hoje estudando, cara, ele não quer tirar o filho da escola. De jeito nenhum. Então, hoje, por exemplo, nós encaminhamos os jovens para o mercado de trabalho. Mas toda a escola, a gente tem pais que a gente encaminha. Que legal. Mas por quê? Isso. Como que nasceu isso? Na escola de Campinas, onde é a escola própria hoje, eu tenho 5 unidades próprias ainda.
nós tínhamos um pai, antes da pandemia, que ele trabalhava como porteiro de um condomínio ali, sabe, de um condomínio em Indaiatuba, e esse pai perdeu o emprego pela tecnologia, porque Caramba. O condomínio que assinava ali, pegava o RG e tal, perdeu tudo. E era uma coisa básica, noção básica de informática. E o pai, classe C e D, educação não é prioridade. Virou um problemaço. E aí virou um problemaço. Qual que é a finalidade? Eu vou cancelar o curso do meu filho, porque ele já está pensando lá na frente, falar, calma, pai. E a pergunta que a gente tem, até o próprio RH nosso, se o senhor arrumar um emprego de novo, e aí? O senhor mantém o seu filho aqui na escola? Lógico que eu mantenho. E aí, ela fez o quê? A menina do RH levou o pai para fazer um currículo. Olha só. O pai era um analfabeto digital, não sabia mexer, o cara não tinha noção do teclado. O nosso professor, que virou coordenador pedagógico, depois virou gerente geral, Marcos, lá de Campinas, ele começou a dar aula gratuita para esse pai, de informática. O pai arrumou emprego, manteve a filha na escola. É quase mágico. Eu vi, né, esse case de sucesso foi a primeira coisa que me chamou a atenção, e no desenrolar da nossa conversa você acabou se abrindo, né, sobre essa fase, são fases que passaram para você. Até perguntei se em algum momento você queria abordar isso, né? ou buscar outro assunto, né, outro trabalho, outra profissão, e vi que você ainda, apesar de tudo, manteve o foco ali, né, no que você queria. Mas eu sei, né, que eu quero trazer para o nosso público aqui, que você passou uma fase de provação muito forte na sua vida, né? Passei algumas. E no começo você até falou assim, não foi uma não, foram várias. Várias, né? Várias. Quero até reforçar que muita gente vê a empresa hoje desse jeito e fala assim, poxa, isso é legal, o cara tem sorte, alguma coisa assim, mas não imagina o que pode acontecer por trás. O que aconteceu exatamente? Eu queria que você contasse para a gente no detalhe isso daí. Eu gosto de ter uma fala, assim, que eu gosto muito das frases, né? E eu gosto de uma fala, Fernando, que isso aqui eu acho que é importante para todo mundo. Você não sabe quão próximo você está do sucesso até que você desistiu. Então tem muita gente que só precisa continuar, cara. E eu sou o cara mais louco que você pode imaginar, criativo, visionário, sonhador, mas é um cara louco que há 32 anos faz a mesma coisa. A perseverança é favorável. Às vezes é só você continuar fazendo o que você está fazendo e... o segredo não é buscar o sucesso. Às vezes o segredo é fugir do fracasso. Então eu tinha um monte de coisa que estava me levando a ter fracasso. Depois que eu alinhei, falei, é Deus em primeiro lugar, família em segundo, negócios em terceiro, a minha vida deu uma guinada, cara. Então, o que aconteceu? Eu desandei na vida, cara, em 2001, sem nenhum sensacionalismo, eu não tive coragem de me matar. Tinha passado uma noite, já estava usando crack, já estava... Você imagina, eu tenho 1,80 m, então eu não sou um cara pequeno. E você imagina eu pesando 56 quilos. Meu Deus. 23 anos atrás. Então eu era um morto-vivo. E você já estava no processo da empresa? Já estava. Mas já tinha perdido tudo, né? Família, dignidade, aí só altos e baixos. Cara, minha vida era uma montanha russa de emoções. À noite comprando o mundo, durante o dia vendendo a minha alma, sabe? É mesmo, a vida cara. Do dependente quem vê hoje, quem vê você hoje não imagina isso, cara. Que bom, né, cara? Que bom, não, né? Não você sabe se você não fala. Cara, você sabe que essa foi uma promessa, assim. Lá dentro de uma clínica onde eu fiquei numa comunidade católica, cara. E eu lembro que um padre chegou lá no começo, ele falou assim, gente, você acreditar. Amanhã as pessoas vão olhar para você e falar assim, mas você não viveu isso. Olha o que eu mais ouço hoje é as pessoas, o cara me vê hoje como pai de família, o cara me vê com tudo, o cara acha que eu não tenho condição. Esse cara usou tudo, sabe, viveu essa vida e hoje está tendo aí, né, um sucesso, está tendo uma vida desse jeito, né? Então é muito importante a gente entender isso, né? Obrigado. Tranquilo. Mas fala um pouquinho mais, né? Você já estava num processo da empresa? Você já tinha ali uma expansão? Não. Em 2001, então eu fui me tratar e eu vivi uma espiritualidade muito forte, cara. A gente fala assim que a doença tem 3 áreas também, né? Ela é física, emocional e espiritual. Sim. Então, assim, e eu só acredito nisso, tá? Assim, a verdadeira mudança acontece, só há uma mudança, uma transformação se houver uma conversão, independente de religião. Tá. Tem um monte de gente que muda, mas é temporário. A mudança verdadeira, efetiva na vida de uma pessoa que saiu da dependência, da escravidão do vício, é espiritual. E eu vivi uma espiritualidade muito forte, cara.
Pô, fiquei numa comunidade da renovação carismática, eu saí de lá querendo viver o vocacionado para virar padre. Eu falei, cara, se eu tiver que viver isso aqui pro resto da vida para não voltar a usar droga, vai ser isso que eu vou fazer. Deus, lógico mas não é tão simples assim, porque dificilmente uma pessoa que está nessa situação fala, eu quero, né? Geralmente ele não consegue falar, né? Você fala, eu vou sair dessa, eu vou ter esse propósito que você está falando. Como que você lidou com isso? Em que momentos você começou a gostar de você, assim? Cara, você sabe que eu era muito contra a um modelo de internação que tem hoje, que são chamadas comunidades involuntárias, as clínicas involuntárias. Mas hoje, para mim, não importa a forma que o momento que a pessoa esteja. Eu acho que ela tem que ir para uma clínica. Pô, você já perdeu o ponto da polenta, já virou viciado, uma pessoa que está possuída ali pelas drogas, álcool, seja pornografia, que também hoje, seja hoje tantos outros vícios que tem, comida, xingar os outros, fazer o que for. Cara, você só vive um dia de cada vez. E às vezes você precisa ter esse impacto emocional de ser afastado de um lugar. Então, pessoal, como internação é o último caso. Hoje eu acho que tem que ser o primeiro caso já, porque a pessoa, cara, cai a ficha lá dentro. Então, se você vai para um lugar legal, onde tem pessoas que vão cuidar de você, que vai fazer você refletir, cara, como que está a sua vida? Foi isso que aconteceu comigo lá dentro. Eu fui com o mínimo de consciência, tá? Isso cara, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Isso, você tinha um pouco, mas não era. Eu tinha um pouco. Lá dentro me caiu a ficha. Mas você vê que no segundo mês que eu tava lá, cara, teve uma briga, eu acabei batendo num cara, eu ia abandonar o tratamento. Caramba. Pô, e um cara lá, um grande irmão lá dentro que salvou a minha vida, que falou, você não vai, volta pra cá. Aí eu zerei o meu tratamento de novo, fiquei mais 6 meses lá dentro. Né? Sim, é um processo que tem que passar. Então esse processo é maravilhoso. Hoje eu acho que a pessoa tem que ter esse momento porque tem grupo de AA, tem grupo de NA, tem grupo hoje de comunidades religiosas, mas eu acho que a pessoa tem que ter um momento desse despertar espiritual, de a pessoa ir para um lugar onde ela fala, cara, eu preciso cuidar de mim. Só vai existir qualquer outra coisa se existir eu primeiro. Então, assim, uma das coisas que a droga tem, ela mata o poder da vontade. Esse é o eu pior. sei que hoje o meu testemunho é muito perigoso, porque pode ser que algum jovem esteja vendo e fale, esse cara desandou, fez o que fez e está bem hoje. E eu sempre falo, se fosse me permitido escolher, uma das coisas que eu teria escolhido é falar assim, eu não queria ter passado por isso. Porque, cara, eu poderia ter morrido. Com certeza. A estatística é menos de 1% das pessoas que já difícil, viveram crack. Tão difícil quanto isso é a retomada. Né? Se você passou por essa fase, como que você vai se reerguer? Né? Como que aconteceu essa virada de chave com você? Conta mais detalhes isso aí pra gente. Eu acho que a virada de chave primeiro veio do desejo de falar assim, cara, eu não tenho mais tempo a perder. Por isso que eu sou apaixonado também. Cara, assim, eu acho que Jesus, ele era apaixonado nos tranqueiros, entendeu? Ele pegou os curvas de rio mesmo, ele pegou só aqueles que ninguém acreditava. Cara, o pessoal fala que se ele fosse montar uma empresa baseado nessa escolha que ele teve, a empresa ia falir, porque, cara, tinha um bêbado, tinha um cara que era, um pé de tudo. E a gente também, se você for pegar dessa forma, eu acredito que é dessa forma que Deus nos olha, entendeu? Ele fala, cara, onde abundou o pecado aqui, esse cara que já errou pra caraca, se esse cara começar a acertar daqui pra frente, ele não tem mais tempo a perder. O que é ruim é quando você vê um cara que aparentemente o cara tem uma reputação ilibada e esse cara fica dando uns deslizinhos, entendeu? Você vai ver, sempre tem, cara, ou é parte comportamental ou parte técnica da vida da pessoa. Cara, se não está dando certo, o cara está patinando, é porque uma dessas áreas... Alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando. E também eu acredito nisso, né? Sucesso é espiritual. Sim. Então, independente de religião, você falar, Denis, assim, ó, cara, na sua vida, 2 coisas foram importantíssimas. Deus, independente de religião, eu não consigo deixar Deus do lado de fora. Na nossa empresa, hoje, na Enjoy, nós fazemos processo seletivo, fazemos uma oração. Você participou de um momento nosso de quarta-feira hoje, que nasceu dentro da empresa. Eu faço um processo seletivo para novos franqueados, eu faço uma oração, porque se a pessoa não consegue participar de um processo seletivo e fazer uma oração, ele não vai conseguir trabalhar num lugar onde a gente ora todos os dias, onde a gente tem esse espírito de gratidão.
Então você tá ouvindo conversando. Mas me fala uma coisa, com essa experiência toda que você já viveu, né? Você tem propriedade com isso agora, às vezes eu me deparo com umas situações assim. Às vezes uma coisa simples para você, ao seu olhar, ao seu ver, pode ser um problemaço para mim, um muro que eu não consigo quebrar, um bloqueio que eu tenho, ou aquilo... Profissional, pessoal, né? Pessoal. Alguma coisa que às vezes a pessoa olha e fala, poxa, nem é tanto problema perto do que eu passei. E outras pessoas, inverso também, eu vejo outras pessoas e falo, a pessoa não tem um tanto problema assim como, né, você imagina que é para você. Fala, pô, isso é um tiro de letra. Né? Então, às vezes a gente olha para pensa que é de um jeito. Olha, é como se fosse o espelho, mais ou menos. Você realmente estava numa necessidade real. Você chegou, porque é uma dependência química, é o fundo do poço. Né? Que estágio que a pessoa precisa estar para trabalhar esse propósito com Deus, assim, cara, sabe? Fernando, isso é muito legal, essa pergunta, cara, muito inteligente até, assim, sabe? Gostou de ouvir isso aqui, porque, cara, não existe um dorsômetro. Cara, o fundo do poço, para cada um pode ser, cara. Pois é, esse é o ponto, pode ser, né, cara? Pode ser que uma pessoa, o fundo do poço seja uma unha que a pessoa quebrou. É porque às vezes o cara fala assim, basta. A pessoa fala, não, eu sofri muito, eu estava no fundo, poxa, mas eu não passei por isso. Mas eu também tenho problemas, coisas que eu não consigo desenvolver. Eu acho que assim, acho que a gente tem que, você tem que descobrir qual que é o basta. Eu costumo dizer, hoje eu sou especialista em PNL, programação neurolinguística. Eu vim estudando muito, me desenvolvendo, eu sou aquele treinador comportamental, né? Os caras andando na brasa, aquela pegada toda. Ainda leio bastante, estudo bastante. Isso é legal. Mas o que eu gosto de falar, Fernando? O que eu gosto de dizer, né, cara? Problema é problema, superação é superação. Então, naquele momento da clínica, aquele momento que eu fui expulso de uma igreja, cara, a minha necessidade era uma só. Eu queria voltar a viver. Eu queria parar de usar droga. Minha única coisa que... Cara, eu quero voltar a viver. Eu quero ficar livre, sabe, disso. Sabe? Eu quero ter essa liberdade, porque a droga é uma prisão sem grades. Eu só queria isso. Mas eu estava ali aos pés do Senhor todo dia, cara, orando. Qual que é o fundo do poço de uma pessoa? Qual é o seu fundo do poço? Essa é a pergunta. Então, o que eu quero, cara? Hoje, a minha necessidade é outra. Cara, eu tenho uma família estruturada, tenho um negócio bem sucedido. Graças a Deus, tenho amigos verdadeiros, honestos, sinceros, franqueados, maravilhosos. Mas a minha vontade, o desejo de seguir a Deus, de buscar a Deus, de orar, de ter intimidade e comunhão, tem que ser a mesma daquele menino que ficava de joelhos diante do Santíssimo. E esse é o caminho, então? A pessoa que tem um propósito, um projeto de vida, ele tem que... Isso faz parte da trilogia. Esse é o caminho. Eu acredito nisso mesmo, tá, Fernando? Sucesso é espiritual. Minha esposa é especialista, né, em falar quebrar maldições hereditárias aí, né? Então fala muito de crença, tudo. Mas tem coisa, cara, que não adianta. Tem coisa Denis, você não balança em nenhum momento. Né? Você é uma pessoa muito bem sucedida hoje. Você não balança em nenhum momento. Você fica, como não? Mas como não balança? Assim, você acaba ficando cético. Você fala, tô bem na vida, vou viver a vida. Você dá uma balançada, não? Eu acho que sempre tem, né, cara? Eu acho que sempre tem. Eu acho que o que acontece, Fernando, é que hoje a gente não... Eu acho que eu não me iludo mais com isso. Não, tá. Então, eu acho que hoje a principal é essa, né? Eu acho que sabe, eu procuro isso, que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Né? Então, acho que... Isso te impressiona ainda, o resto já não... Cara, isso eu acho que... Se eu tenho que chegar num lugar, entendeu, cara, e eu tenho que deixar Deus do lado de fora, eu não entro da nossa vida na Enjoy, cara. A gente estava iniciando o negócio, eu tive que falar para ela assim, a gente passando por dificuldade mesmo, sabe? Aquela coisa de, cara, um apartamento, todos os móveis emprestados, minha esposa grávida, a gente não tendo nada, cara, não tinha um convênio, não tinha nada. Chegar em casa e falar assim, o que tem para comer, né? Pô, ter mingau de aveia, vamos dar graças a Deus aqui, vamos... E aí, e eu chegar no momento e falar assim, Pri, é muito importante hoje, a gente não consegue se manter do jeito que está. Então, faz o seguinte, você precisa pagar aluguel. Pô, isso aqui é legal, porque para aquele machão que fala, a mulher tá ganhando mais, a mulher tá... Cara, isso não existe, tá fora. Isso aí já foi, cara. Seja humilde, cara, sabe? É conjunto, cada um. Hoje dá para trabalhar em conjunto. Tem que ajudar, entendeu, cara?
E você ser humilde nas vitórias é a coisa mais importante que tem, entendeu? Legal. Acho que é isso que é. Me fala uma importante. coisa, eu percebo você hoje, né, depois dessa etapa toda, você é um cara muito ligado à família, né? Você fala muito dos filhos, da esposa, você sempre traz esse assunto, né? Principalmente da sua fé, é nítido que você tem essa ligação com a fé desde o início, né, de uma necessidade, mas você se apegou nisso e não soltou mais. Como que tá seus propósitos? Está fazendo alguma coisa em paralelo? Né? Você mesmo me convidou, que eu participei ontem lá, sobre do momento, né? Você tem alguma coisa em paralelo? Isso é um outro fator motivador para vocês? Tem outro projeto com isso? Ou como que é? Hoje a gente tem uma live, né, que eu faço já há 4 anos, né, com o Carlos Wizard, sabe, o bilionário lá, que é o dono da Wizard lá. Então nós temos uma live que a gente faz todo domingo, às 20 horas, no Instagram, há 4 anos. Fala sobre fé, propósito e família. Aberta. Então, sabe, no Instagram da Priscila Sainjoy, da minha esposa, e do Carlos Wizard. Então a gente faz uma live todos os domingos. A gente tem aquele momento nosso lá que é de quarta-feira, que é o momento do Vida em Excelência. Esse momento acontece há 14 anos, cara. E aí é um momento que nasceu presencial nas unidades e hoje a gente tem. E hoje o meu grande objetivo mesmo, né? Eu tenho uma fala, cara, que eu gosto muito disso aqui. Olha como que isso aqui é louco, né? O que acontece? A nossa natureza é boa, Fernando. Eu gosto de falar disso aqui. A nossa natureza é muito boa. Cara, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, o que acontece? Eu quero fazer o bem. Só que olha o que acontece. Você é um engenheiro, um arquiteto, um advogado. O cara começa a se dar bem, ele tem até um peso na consciência. Pô, eu preciso ajudar alguém. E ele começa a fazer o trabalho voluntário com algo que não tem nada a ver com o negócio dele. Eu vou ajudar uma creche, eu vou ajudar um asilo, eu vou ajudar uma entidade lá. Pô, isso é legal. Eu acredito que isso você tem o propósito de ajudar alguém. E isso é maravilhoso. É importante. Mas a minha pergunta hoje, acho que o meu desafio, eu acho que o meu... Faltou a palavra aqui agora, já aqui, sabe assim, a minha provocação, tá? É o seguinte... Por que a gente não pode transformar o nosso negócio em uma obra social? Então, por que na Enjoy hoje... E sem peso, cara, assim, sabe? E ganhar dinheiro com isso aqui, cara. Pô, por que hoje, assim, a Enjoy, nós trabalhamos com jovens? Porque tem a ver com a minha história, cara. Sim, totalmente. Por que eu não trabalho com adulto? Eu trabalho com pai de jovem. Por que a gente não trabalha com criança? Porque... Qual que é o período? Raramente você vai ver uma criança que desandou na vida. Raramente você vai ver um adulto. Qual que é o período mais vulnerável, mais suscetível, o período que os pais estão perdendo aqui? Cara, a intimidade com os filhos é na adolescência. É nessa hora. E foi nessa fase. Cara, minha mãe é maravilhosa, minha irmã é fantástica. Pô, minha mãe, cara, me deu todo o amor do mundo, pô, com toda... Mas foi nessa fase que eu peguei um caminho errado. E achando que estava certo. Pô, porque eu estou sendo influenciado positivamente por um amigo, não por um inimigo. E a família perde mesmo, né? Cara, e perde. E aí, muitos pais... Então por que nós trabalhamos com jovem? Porque tem a ver com a minha história. Porque eu acredito que a educação está intimamente ligada à prevenção. Um cara que... Totalmente. Hoje, um jovem que entrou pela Enjoy, que se matriculou, cara, tem uma venda de impacto, tal, tudo, sabe? Tem que trazer consciência... Ele não vai para as drogas. Ele vai estar num estágio de vida onde até errar é permitido. Né? Que são os desafios, são as conquistas, mas ali pode errar. Né? Se ele estiver num outro estágio, o erro pode ser fatal. Né? Então a gente entendeu isso aqui. Prevenção é educação. Se eu não conseguir prevenir, aí deixa de ser prevenção, vira recuperação. Recuperação é saúde. É isso daí. É o que eu vivi.